Começamos? Sim, já começamos. Então, pessoal, começar a falar aqui sobre Virgínia e Adelaide, que está estreando agora dia 8 de maio. E eu tenho o prazer aqui de conversar com os diretores do filme, Jorge Furtado e Yasmin Tainá, e também com a produtora executiva Nora Goulart. Bem-vindos aqui ao nosso bate-papo do Almanac 21. E parabéns pelo filme, em primeiro lugar, porque eu já pude assistir em Gramado. Teve uma sessão especial em Gramado também. Foi super bacana poder ver o filme. E legal, agora o público vai poder assistir finalmente, então, Virgínia e Adelaide nos cinemas. Tudo bom? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. Boa tarde. Oi. Vamos começar. Como eu já vi o filme também, e até já escrevi, inclusive, sobre ele, vocês vão ler na Almanac 21 estreias, vocês vão ler no livro, né? O Cinema de Jorge Furtado, que a gente lançou no ano passado. E eu já quero já emendar uma pergunta um pouco mais para frente, né? Em vez de perguntar a origem do projeto, porque eu sei que o Jorge ele descobriu então, né, essa figura tão icônica e que pouca gente conhecia, que é a Virginia Bicudo, e a gente ficou sabendo que ela foi a primeira, então, a psicanalista brasileira. E eu queria, Jorge, que tu falasse um pouquinho a respeito do convite para Tainá, para Yasmin Tainá. Como é que foi isso? Como é que tu pensou na Yasmin para trabalhar contigo? O que te levou a convidar a Yasmin? Bom, o que me levou a convidar a Yasmin foi o trabalho dela. Eu conhecia já há algum tempo dois trabalhos dela: o Cabela, que é um curta, e um outro projeto que a gente fez junto, na verdade, uma curadoria do Kleber Mendonça, do Instituto Moreira Salles, que convidou a ela e a mim. E nós fizemos cada um um curta e eu entrei e vi o dela. Como é o nome daquele teu curta, Yasmin? É A Respirar. vida é urgente. A Vida é Urgente. E eu fiz um também, que era Pretinália, no mesmo projeto. E aí eu vi o dela, enfim. Depois tinha um terceiro curta que eu fui atrás para ver, que é o Fartura, né? Então eu conheci o trabalho dela e eu queria ter, para fazer esse filme, a história da Virgínia e da Adelaide, eu achei que tinha que ter ao meu lado, dividindo comigo a direção, uma diretora, uma mulher, e tinha que ser uma mulher negra. E aí eu pensei, lembrei imediatamente da Yasmin e convidei, entreguei o roteiro para ela e ela gostou, topou, enfim, aí mudou o filme, mudou totalmente, né? Virou uma outra coisa quando ela entrou, né? E Yasmin, o que te levou então a aceitar o convite do Jorge também, né? Porque o Jorge tem uma carreira já super longa também, né? 40 anos já de carreira, tem filmes super impactantes também que a gente co- acompanha há muito tempo. Como é que tu conheceu o trabalho do Jorge? Como é que tu aceitou o convite também, né? Depois de ler o roteiro, eu sei que também tu trouxe muita coisa pro roteiro também, né? Depois co-assinou o roteiro junto com o Jorge também. Como é que foi essa parceria e como foi aceitar esse convite do Jorge? Na verdade, assim, essa dramaturgia do Jorge era uma adaptação, né, do teatro, então ele ia fazer uma peça. As contribuições que eu dei foram, na verdade, contribuições de leituras, assim como as atrizes, então eu não cheguei a escrever o roteiro a dramaturgia já estava escrita. É, E assim, como é que eu não ia aceitar o convite da Nora e do Jorge, da Casa de Cinema, para fazer um filme junto, principalmente porque, né, toda a história, acho que para mim assim, um aprendizado muito grande, tá com, né, com uma Casa de Cinema que é uma produtora que faz filmes muito divertidos e positivos assim para o Brasil. Isso faz a gente pensar sobre o modelo de produção também. Então, acho que os filmes dele deixam isso muito claro. Então, para mim, era uma curiosidade entender como que uma produtora conseguiu viver tanto tempo fazendo esses filmes dessa forma. Então, para mim, isso era importante. E também, assim, o Jorge tem uma importância para mim afetiva, porque ele foi um dos roteiristas do Cidade dos Homens, que é um seriado de televisão que foi um seriado muito importante para eu querer ser, assim, né? Quando adolescente, ali meu pai gravava VHS, esse seriado, e eu assisti, e esse seriado foi fundamental para mim, assim, construiu muitas coisas de mim, assim, como pessoa, né? Quando eu nem pensava em fazer cinema. E conhecer o Jorge porque eu estudei cinema, né? Então, estudar cinema no Brasil, estudar a história do cinema brasileiro, você vai ver tudo, entendeu? Do Jorge, do que a Casa de Cinema produziu. Então, acho que foi um convite que me alegrou muito e eu fico muito feliz, assim, da gente poder ter
feito um filme e mais do que isso, a gente ficou amigo, né? Então, acho que a Nora, o Jorge, a Casa de Cinema é minha família. Eu fui muito bem recebida, né? Sendo uma pessoa que né, não estava ali no grupo, que nova. Eu fui muito bem recebida. E também acho que foi uma experiência interessante, né, que eles podem falar também, porque houve uma abertura da casa de cinema. Não era só eu que eles não tinham trabalhado nunca, né? Tinha assistente de direção, não sei se a Ana tinha trabalhado outras vezes. A produção, então, assim, a casa de cinema realmente se abriu para o novo, assim, A mesmo sendo Lívia, a produtora, fotógrafa. a fotógrafa, né? Então, assim, foi um filme que eu acho que teve uma experimentação, assim, do modelo de produção, né? E isso foi muito legal, assim, de perceber que uma produtora tão experiente também estava aberta ao novo, né? Então, eu já emendo a pergunta para a Nora também, né, para saber, né, dos desafios dessa nova produção também, né, e de como é também se abrir para o novo, como Virginia Adelaide se abriu dentro da casa de cinema. Assim, a gente sempre, né, tenta mesclar um pouco as equipes, chegar, né, trazer quem está chegando, quem já está na equipe, quem já trabalha conosco há muitos anos. E a gente tinha um desafio muito, muito grande nesse filme, que a gente tinha 10 diárias para fazer. Nunca tínhamos feito um longa em 10 diárias, né? Assim, sabíamos, né, que tínhamos duas grandes atrizes contracenando, atrizes que trabalharam muito com a Yasmin e o Jorge antes de chegar para a filmagem, mas de qualquer maneira tínhamos muitos desafios e a gente queria experimentar realmente, como a Yasmin falou, trazendo pessoas, né, que nunca tinham trabalhado conosco, mas que já tinham uma trajetória de cinema no Rio Grande do Sul, ou fora daqui, mais especificamente aqui, porque com os dois cursos de cinema que existem, né, o da Unicinos e da PUC, um existe há 15 anos, outro há 12, se não me engano, tem uma formação de cineastas, né, de produtores, de roteiristas, de iluminadores, tem muita gente hoje em dia. Quando nós começamos a fazer cinema, praticamente éramos nós, assim, né? A gente foi fazendo, aprendendo. Agora já existe um grupo que vem, que tem uma formação, que já passou por uma academia. E a gente gosta de misturar a equipe e as pessoas querem também trabalhar, né, conosco nesse sentido, assim, de descobrir como que a gente trabalha ou inventar novos formatos conosco. E é sempre um desafio, porque a gente tinha um orçamento bem limitado, mas foi um filme que a gente fez com muita dedicação de todos, todas as pessoas, todos e todas as pessoas que estavam nessa equipe se dedicaram muito para fazer esse filme. Eu acho que isso está no filme, assim, eu sempre que assisto Virginia Adelaide, eu percebo que ali tem um grupo muito coeso e sabia muito bem que história estava contando, e isso eu acho fundamental em qualquer projeto que a gente faz. E para fechar aqui, a gente tem um tempinho curto hoje, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de como contar essa história com apenas duas atrizes, porque é impressionante como a gente se envolve, né, com os personagens. O filme ele é muito bem costurado e não parece que são apenas duas pessoas que estão durante todo o filme, porque podia parecer que isso poderia ser maçante ou poderia não mudar muita coisa, mas as duas atrizes elas conseguem nos acompanhar por toda a história de maneira muito envolvente. Esse é um talento, assim, eu acho que se deve especialmente ao talento das duas, né? Porque elas seguram o filme todo o tempo, elas vão se transformando durante o filme. Eu vi o filme de novo sábado agora. E é impressionante assim, a chegada da chegada da Gabriela ali, primeiro encontro das duas e a mudança que vai acontecendo na relação das duas, o envolvimento delas progressivo, a mudança. Então, mesmo sendo só duas atrizes, elas estão sempre se transformando. Elas estão se transformando durante o processo, né? Transformando até fisicamente, tudo, né? Então tem um arco assim, a gente vai acompanhando essa transformação e é um talento delas assim. Eu acho que o roteiro, a estrutura do filme também se ajuda a manter esse interesse, mas eu acho que isso se deve especialmente ao talento das duas.
Tá certo, então, gente, vamos fechando aqui esse bate-papo. Muito obrigado pela participação de vocês. Queria, só para fechar, então, que o Jorge e a Yasmin convidassem os espectadores, também a Nora, claro, né, para o pessoal assistir o filme no cinema, porque é importante ver do primeiro final de semana. Eu sou Yasmin Tainá, eu sou co-diretora, dirigi esse filme junto com o Jorge Furtado, e a alegria de ter co-dirigido esse filme com ele é tão grande quanto a alegria de ter contado a história de Virginia Adelaide. Então, dia 8 de maio, todo mundo no cinema para assistir Virginia Adelaide. A primeira semana do cinema é muito importante. Então, convidar os amigos, a família, enfim, para assistir 8 de maio nos cinemas. Alô, sou Nora Goulart, sou produtora na Casa de Cinema de Porto Alegre, sou produtora de Virginia Adelaide. Quero convidar todos a assistir esse filme dia 8 de maio nos cinemas. Eu sou Jorge Furtado, eu co-dirigi esse filme com a Yasmin Tainá. Dia 8 de maio, nos cinemas, venham conhecer uma grande história de amizade de duas mulheres muito talentosas que transformaram a história do Brasil, criando a psicanálise. Dia 8 de maio, nos cinemas.